Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre transições de governo e nós vamos utilizar especificamente o Império de Star Wars como exemplo para o nosso vídeo de hoje. Transição de governo seria aquele momento em que ocorre uma mudança no tipo de governo ou na modalidade de governo vigente. Isso pode ser, por exemplo, uma mudança do governo democrático para um governo ditatorial ou de uma monarquia para uma república, parlamentarismo para presidencialismo. Então, são diferentes classificações de governo, mas todas podem simbolizar em algum momento esse exemplo da transição, né? Porque é o momento no qual você sai de um e entra em outro. O Império em Star Wars, ele nasce justamente após um período de guerra no qual a antiga república, que era democrática, acabou passando por uma guerra civil galáctica, por assim dizer, na qual um grupo de planetas que faziam parte ali da república se separou, eram os separatistas, e eles iniciaram uma guerra pela sua própria independência. Tudo isso, óbvio, tinha um contexto dentro da saga, né? Tinha essa questão da conotação dos Jedi, do Sith, etc. Mas o que importa pra gente hoje é entender, pós essa guerra, pós a queda da República, como o Império se estabeleceu e quais foram as táticas utilizadas por ele para conseguir manter essa estabilidade após a transição de governo. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é essa estratégia que o Império utiliza durante os seus primeiros dias, que é a ocupação em massa de planetas após a queda da República. Então, tanto planetas que faziam parte da República, como planetas separatistas e até mesmo planetas que não se enquadravam, que estavam na orla exterior, eles foram ocupados massivamente pelo exército de clones que a República deixou para trás e o Império ele absorveu. Então, o Império utiliza esse grande número de soldados para realizar ocupações em massa. Então eles chegam num planeta com batalhões e batalhões de clones e eles impõem a sua presença e o medo mesmo diante da população e dos governantes, com essas ocupações massivas e bem rápidas. Após essas ocupações, o Império ele realiza a troca das moedas locais da população por moedas próprias do Império emitidas pelos bancos imperiais. Desse modo, o Império ele consegue impor uma nova política monetária, na qual ele consegue exercer mais controle e tanto sobre os mercados em si quanto sobre a população, porque os planetas ocupados são forçados a fazer essa transição monetária e se não fizerem, eles não podem comercializar seus produtos, não podem comprar passagens para realizar viagens entre planetas. Então o Império ele obriga todos os planetas a utilizarem sua moeda, fortalecendo seu governo, fortalecendo o valor da nova moeda do Império e fortalecendo também o seu poder, porque a partir daquele momento você só pode comercializar se for utilizando a moeda oficial do Império. Além disso, o Império, para que você consiga fazer essa troca monetária, você precisa se cadastrar no novo sistema imperial. Então o Império ele introduz um sistema de codificação. Nesse sistema, todos os indivíduos ganham um código e assim o Império consegue identificar quem você é com muito mais facilidade, consegue manter um controle maior, você só consegue fazer diversas coisas se você tiver um código de identificação. Então, se você quer fazer uma viagem interplanetária, precisa de um código de identificação. Qualquer tipo de coisa que envolva uma atividade não tão comum da vida cotidiana, então, por exemplo, viagens, talvez a importação de produtos ou a exportação, tudo isso você vai precisar utilizar esse código de identificação, que dificulta muito a movimentação de pessoas que estejam em situação irregular. Então, por exemplo, pessoas que saíram do Império, soldados desertores, etc. Em paralelo a isso, é importante a gente dizer que enquanto a população sofre essas medidas monetárias e sociais, os governos locais, eles recebem um tipo de tratamento diferente. O Império, ele basicamente dá duas opções: ou você coparticipa dessa ocupação forçada e contribui com o Império, ou prende mesmo aquele governante. Então ele cala aquele governante para que ele não possa
de modo algum atrapalhar a ocupação. Do ponto de vista militar, o Império opõe aos planetas conquistados que entreguem suas armas. Então os exércitos locais eles são desmobilizados, as armas são recolhidas, tirando assim o poder daquele planeta de se autodefender. Tanto que muitos grupos rebeldes eles surgem justamente nesse momento e muitos deles são combatidos fortemente pelo Império, porque o Império não pode permitir que armas circulem livremente pelas forças dos planetas regionalmente, porque isso é uma ameaça para suas ocupações massivas e opressivas também, porque o povo armado consegue se autodefender e consegue contradizer essa ocupação forçada. Ao mesmo tempo que tudo isso ocorre, o exército de clones que está sendo utilizado pela nova ordem, pelo Império para ocupar os planetas, ele está sendo utilizado para treinar uma nova geração de soldados que agora são soldados comuns, soldados recrutados pelo Império. E isso é muito importante porque você pega pessoas desfavorecidas, pessoas em situação mais vulnerável, você faz que eles jurem lealdade ao novo governo e eles atuam como uma força policial e coercitiva e militar também. Então, você consegue fazer com que uma parte da população trabalhe para o Império e facilite essa ocupação, facilite a introdução do novo modelo imperial. Você faz o Império ter uma conotação de salvação para esses indivíduos carentes, por assim dizer, que agora compõem as fileiras do novo Império. O Império ele destrói seus opositores, ele toma para si o que antes era da República, as instituições, o armamento, o poder, os recursos monetários. Tudo isso passa a ser do Império e ele utiliza isso para ocupar os planetas, para conseguir manter uma estabilidade através do medo, através da dominação e através também da assimilação desses povos, desses novos soldados. Então ele assimila aquela população para o Império, ele traz essa população para o Império. Tudo isso para que o Império consiga manipular e controlar mais facilmente as pessoas. Então o Império realmente nasce através desse guarda-chuva de medo, de dominação e de controle, e assim o Império conseguiu garantir uma transição de governo que, embora muito conturbada, foi muito eficiente durante esse primeiro momento após a queda da República. Então essa é uma análise basicamente para tentar entender que o Império ele mostra na prática de forma fictícia como diversos países e nações na vida real fizeram transições de governo, não todas positivas, como esse caso. Então, a gente sai de uma democracia para uma ditadura, mas a gente vê aqui na prática como funciona esse período de transição. Agradecer aqui para vocês a atenção e é isso, pessoal. Valeu!